paz, amados. Boa noite, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Bom, meu nome é Franciele, para quem não me conhece, né? Já faz algum tempo que eu não apareço aqui. Eu sou a responsável pela página, eu sou a criadora de conteúdo aqui. Ultimamente eu tenho mais me comunicado com vocês através dos textos, pelos stories. Eu tenho interagido com algumas páginas, amigos, parceiros que têm me edificado muito. E agora eu quero compartilhar algo com vocês que é uma experiência, né, que eu tenho tido nessas últimas semanas. Algumas pessoas que me seguem no meu perfil pessoal têm acompanhado comigo, né, essa experiência que eu quero compartilhar agora com vocês, porque Deus tem falado algo comigo através disso. E Deus, ele fala com a gente da forma que quer, né, da melhor forma possível, e tem falado comigo através dessa experiência. Por isso que eu quero compartilhar com vocês. Para quem tem me acompanhado na minha página pessoal, algumas semanas eu comecei a plantar algumas sementes, né, em casa. E aqui eu moro no interior, né, de São Paulo, e tem sido uma experiência muito maravilhosa para mim, porque eu sempre sonhei, né, em ter um quintal grande, que eu pudesse plantar algumas coisinhas, né, e eu tenho feito isso nessas últimas semanas, né? Acabei iniciando isso algumas semanas e eu tenho plantado algumas sementes diferentes, né, em vários potinhos. E, gente, é incrível esse universo, porque eu não tinha conhecimento, né? Eu tenho aprendido muito, e principalmente espiritualmente falando, né? Eu quero compartilhar com vocês o seguinte: nessas primeiras sementes que eu plantei, eu costumo colocar a data no potinho, pra mim ter uma noção mais ou menos de quanto tempo leva pra germinar, né? Como eu tenho compartilhado no Instagram, então eu gosto de passar as informações certinhas. E o que acontece? Algumas das sementes que eu plantei são diferentes, né? Algumas são de um tipo de plantinha, outra de outra. Como vocês sabem, né? Cada semente tem um tempo de germinar, de brotar. Só que, não que eu não soubesse disso, mas eu imaginava que eu, é, tendo o mesmo processo com cada uma dessas sementes, daria no mesmo, né? E para minha surpresa, não. Né? Uma das sementes que eu plantei, ela germinou dentro de 2, 3 dias, né? Foi incrível. Gente, é incrível esse processo. Você dorme, planta lá, molha a terra, dorme, quando no outro dia você acorda, tá um trem lá já. E pra mim isso foi muito incrível, né? Porque eu nunca presenciei esse processo. Só que o que aconteceu? Outras sementes que eu plantei não foi do mesmo jeito, ela não germinou assim rápido. E eu sou um pouco ansiosa, né? Deus, ele tem me curado, tem me libertado disso. Eu já fui muito mais ansiosa, pra glória de Deus eu sou bem menos agora, eu tenho um controle muito melhor dessa ansiedade, pra glória de Deus. E isso também tem me ajudado bastante, né? Plantar essas sementes, acompanhar o processo de cada uma delas, tem me ajudado bastante também. E o que acontece? Uma dessas sementes que eu plantei, que foi a que mais demorou, ela levou uns de 8 a 10 dias mais ou menos para germinar. E durante esse processo que ela não germinava, que todo dia eu ia lá molhar e não tinha nada, eu me frustrei muito, gente. Para quem é ansioso sabe como que é isso, né? Você cria uma expectativa e não é aquilo que você imagina, e enfim, você se frustra, fica chateado. E aí eu falando com Deus, né? Falei, Senhor, será que eu fiz alguma coisa de errado? Porque aquela semente que eu plantei deu certo, essa aqui que eu plantei não deu, né? E aí já me passou mil coisas na minha cabeça, que eu fiquei frustrada. Aí eu peguei e fiquei pensando, né? Falei assim, ai meu Deus, eu não consigo nem plantar uma semente. E eu comecei a me cobrar por isso, né? Durante esse processo, achando que eu que tinha feito errado, né? Mas não, porque depois de 8, 9 dias, aquela semente que tava demorando germinou, né? E germinou plantinhas bem verdinhas, a coisa mais linda. E nisso, eu fiquei tão feliz, porque eu falei, ah, que bom que não foi por culpa minha, né? Que eu não fiz nada errado, né? Então, da forma que eu fiz certo, por isso que ela germinou. E aí, o que Deus falou comigo? Deus, ele falou assim que não adiantava. Por mais que, por exemplo, durante aquele processo que eu tava ali frustrada, que aquela semente não germinou, Deus falou pra mim, não adianta, você pode jogar o tanto de água que for, ela não vai germinar igual a outra, porque cada semente tem o seu processo. Eu posso usar o mesmo processo com todas as sementes, igual eu fiz, mas cada semente ela vai germinar no tempo dela.
E cada semente vai brotar no tempo dela, são processos. Cada semente vai, depois de um tempo, vai brotar e vai abrir uma flor no tempo delas. E não que eu não soubesse disso, né, gente? Mas quando você se trata de semente, uma coisa que eu nunca mexi, pra mim aquilo foi novo. O que Deus falou comigo a respeito disso, né? Deus, ele tem falado comigo que da mesma forma é a gente, né? Cada um tem o seu próprio processo, cada um tem o seu próprio tempo. Muitas vezes a gente se cobra demais, né? Ah, eu abri uma empresa, não deu certo, a culpa foi minha, e os meus amigos são todos bem-sucedidos, e eu não. Ai, fulano de tal se formou na faculdade, eu não. Fulano de tal conseguiu ter filho, eu não. A gente se compara muito, ou bem dizer, as outras sementes. Só que cada semente tem o seu processo, cada pessoa tem o seu processo, né? E assim como as outras pessoas passam por fases, a gente também é assim, né? O que eu quero dizer para vocês, gente, é que quero pedir para que vocês respeitem o processo de cada um. Respeite o processo do seu amigo que já se formou, respeite o processo daquele amigo que não se formou ainda, respeite o processo daquele seu próprio processo. Né? Às vezes a gente faz muitos planos, né? Eu com 30 anos quero estar casada, quero ter minha empresa, quero estar bem-sucedida. Muitas vezes não acontece dessa forma, né? E por que que a gente se impõe tanta responsabilidade? Porque a sociedade impõe isso pra gente, né? Só que do momento que a gente aceita a Cristo, a gente é nova criatura, né? A gente não precisa seguir necessariamente o que a sociedade diz, né? Antes de eu casar, eu tinha um desejo muito grande de me formar, ser bem-sucedida profissionalmente e ganhar muito bem, sabe? Para mostrar para minha família que eu consegui vencer na vida, para mostrar para os meus amigos que eu consegui vencer na vida. Esse era o meu objetivo. E olha o que aconteceu, né? Cheguei a fazer faculdade, não cheguei a pegar o meu diploma na faculdade, me casei, vamos dizer assim, né? Um pouco mais tarde do que minhas amigas. Não tenho filhos ainda, apesar de quase todas as minhas amigas já terem filhos da mesma idade que eu não tenho filho ainda. Hoje eu sou dona do lar, a pessoa, aquela lá que era toda independente, né? Não depende de ninguém, tem meu próprio salário. Hoje é dona do lar e hoje eu auxilio meu esposo aqui em casa, né? E mudou totalmente. O que eu tinha pra mim naquela época, que eu pensava que era pra mim, muda totalmente. Mas não é por causa disso que eu fracassei na vida, não é por causa disso que eu sou uma fracassada, que eu perdi. Não, não é. Para a glória de Deus, hoje eu consigo, eu tenho tempo para fazer a vontade de Deus, eu tenho tempo para fazer a obra do Senhor, exatamente por eu não trabalhar fora, por eu não ter, não morar na cidade grande igual eu morava, porque quem mora na cidade grande sabe que é muito corrido, né? Hoje eu consigo dedicar muito mais tempo à minha família, ao meu esposo, à minha casa e principalmente dedicar meu tempo a Deus, que é o mais importante de tudo, né? Quando eu trabalhava em São Paulo, que eu tinha emprego, estudava, eu me cobrava muito nisso, porque eu não tinha tempo naquela época para me dedicar mais a Deus, né? Eu queria ter mais tempo para me dedicar e eu não tinha, né? E hoje, para a glória de Deus, eu tenho esse tempo, eu glorifico muito a Deus, né? E a gente não pode esquecer que com Cristo a gente é mais que vencedor. Aquilo que às vezes para o mundo é perda, para Cristo, estando em Cristo é ganho. Porque a gente não foi chamado para viver toda a eternidade aqui na Terra, a gente foi chamado para viver toda a eternidade com Cristo. Esse é o nosso propósito, principalmente. Viver aqui, ter um relacionamento com Jesus, investir nesse relacionamento com Jesus, viver uma vida que agrade a Ele, que glorifique a Deus, né? Para que depois a gente possa viver nossa eternidade com Jesus. Esse é o nosso maior objetivo e tem que ser o nosso maior propósito aqui na Terra. Porque, amados, eu não tô dizendo que você tem que viver passando dificuldade, não tô falando nada disso. Graças a Deus, hoje só meu esposo trabalha, Deus tem suprido as nossas necessidades, não tem faltado nada. Deus tem abençoado a gente até com mais do que a gente precisava, então não tenho o que reclamar, somente agradecer. Por quê, amados? Às vezes você vai gastar muito tempo em algo que vai ficar aqui, né? E não é essa a vontade de Deus para nossa vida. A vontade de Deus é que a gente viva uma vida
de relacionamento com Jesus, principalmente, que seja uma vida para glorificar Jesus. Até porque o dia que nós não tivermos mais aqui, é o nome dele que tem que ser lembrado através da nossa vida. E para você que é solteiro hoje, que ainda não casou e que se cobra por isso, né? Que ainda não se formou, que ainda não tem o melhor emprego do mundo. Às vezes você mora na casa dos seus pais ainda e não era o que você queria. Respeite o seu processo. Claro, continue plantando as sementes. Trabalhe, estude, se você tiver oportunidade, se for possível. Se esforce sim, mas não esqueça que cada um tem o seu processo, tá? Não inveje aquilo que o seu amigo, que o seu irmão tem. Não é porque muitas vezes ele até conquistou materialmente falando muito mais que você. Mas não significa que ele é bem sucedido. Porque ser bem sucedido tem mais a ver com estar em paz com nós mesmos, ter uma vida em paz do que ter uma vida que tenha dinheiro. Que nem diz lá em Provérbios, né? Melhor ter um bocado de pão seco e paz do que um banquete com contendas. Então não se esqueça disso. Sabe, valorize essa fase que você tá vivendo, você que é solteiro. Porque, gente, é a fase mais importante da nossa vida. Por que que eu falo isso? Quando eu era solteira, foi a época, não que eu não me dedicasse agora, mas foi a época que eu mais me dediquei ao Senhor. Foi a época que eu mais trabalhei na obra, que eu fiz missões. Foi uma época valiosa pra mim, uma época que eu espiritualmente falando, amadureci muito. Sabe? Foi a época que eu mais trabalhei na obra, foi quando eu era solteira. Porque quando você casa, não que o casamento ele vai se tornar sua prioridade sempre vai ser Deus, tem que ser, né? Por isso que é importante você casar com alguém que tenha as mesmas prioridades que você. Mas eu quero dizer que muda, entendeu? Porque você passa a ter outras responsabilidades, não é a mesma coisa, né? Você tem uma outra pessoa ali que você precisa auxiliar, que você precisa, que a pessoa precisa contar com você. Então é nisso que a gente, quando casa, a gente pensa. Agora, quando você é solteira, é muito mais tranquilo. Entendeu? Você que é casada, que ainda não conquistou sua casa própria, calma, você vai conseguir. Continue plantando suas sementes. Você que é casada, que você sonha em ter seus filhos e ainda não tem, calma, plante a semente, que na hora certa vai germinar. E quando você vê, você vai estar cheio de baculizinho do seu lado. E vai ser uma outra fase maravilhosa na sua vida, que você vai poder desfrutar muito. Mas respeite cada processo. Porque cada processo é valioso para o nosso crescimento. Você que está começando a vida com Cristo agora, que está começando a conhecer a palavra de Deus agora, desfrute o máximo desse momento na presença de Deus. Ele é muito valioso. Busque conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Invista no seu relacionamento com Jesus, porque essa fase é muito importante. Eu não nasci em berço evangélico, mas uma das fases que eu mais aprendi sobre Jesus foi logo no início da minha conversão. Eu tinha muita sede, não que eu não tenha agora, mas como é novo, né? É diferente, é o primeiro amor que você está vivendo agora, então desfrute desse momento, né? E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E para encerrar, eu quero ler uma passagem com vocês que hoje no culto, Deus ele confirmou tudo que ele vem falado comigo nessas últimas semanas. E gente, é a melhor coisa do mundo, é maravilhoso quando Deus ele confirma aquilo que ele vem falado no seu coração. E eu quero compartilhar com vocês, está lá em Marcos 4, a partir do versículo 26. Provavelmente você já até conhece essa passagem, mas eu quero, de qualquer forma, compartilhar com vocês, porque foi algo que Deus confirmou comigo. Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança as sementes sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Chegará o tempo que você vai colher os frutos do seu trabalho, do seu esforço. E eu quero ressaltar que em Deus nada é em vão. O seu trabalho não é em vão, o seu esforço não é em vão. Você não está plantando essa semente agora por acaso e ela vai germinar. Se você ainda está aguardando aquela promoção no seu emprego, calma, continue plantando suas sementes. Ela vai germinar. É tudo no tempo certo, como diz lá em Eclesiastes 3:10.
tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Então, respeite esse tempo e, principalmente, confie no Senhor durante o processo. Em momento algum, perca a confiança. Pode ser que você se frustre, pode ser que você talvez se chateie, porque ainda não aconteceu da forma que você deveria. Mas glorifique a Deus, porque em tudo Deus tem um propósito, inclusive no processo. Amados, que Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, marca. Se você puder, compartilha com seus amigos. É algo que realmente veio do coração de Deus. É algo que Deus tem falado muito comigo. E já tô para gravar esse vídeo desde ontem, né? E hoje Deus confirmou, então não tinha como passar de hoje. Então que Deus abençoe vocês grandemente. Muito obrigada por terem ficado esses 15 minutos me ouvindo. Deus abençoe.